gente que diz que dente de leite não é importante. Não, eu não quero nem ouvir. Mas quem tá seguindo o Papo Sorriso Já sabe que isso está sacramentado. Dente de leite, dente descido é muito importante, sim. Oi! Eu sou a doutora Karine Lico. E eu sou a doutora Renata Pérez. E nós somos odontopediatras. Ai, a gente adora ser odontopediatra, não é? Muito. Ai, a odontopediatria é a nossa praia. Com certeza. Vamos bater um papo hoje? Um papo sorriso? Uhum. Bora! O que a gente vai falar hoje? Primeiro eu quero falar desse nosso lenço. Olha como a gente tá elegante. Nossa, tô me sentindo em Paris. Ai, sim, estamos muito franceses. Gente, vamos continuar a série. Por que os dentes de leite são importantes? Se você não assistiu, por favor, Volta e assiste o vídeo que a gente já fez sobre a importância muito conteúdo, né? Muito. Mas vamos fazer um breve resumo só para poder contextualizar um pouco esse nosso vídeo de hoje. Só um spoilerzinho, De leve. tá? Então, a gente viu que os dentes de leite são chamados também de dentes Descidos. Então, os dentes descidos são os dentes que acompanham a criança desde o nascimento. Vamos dizer desde o nascimento, desde o porque a gente nascimento. viu que eles se formam, eles começam a se formar dentro do útero. Sim, perto né? de 1 mês e meio de gestação. Isso. E que eles vão sair na cavidade bucal, vão começar a aparecer por volta dos 6 meses. 6 meses primeiro, 6 né? meses e podem ir até os 13 anos. Ou seja, é um tempo Muito longo. É uma vida? É uma vida. Vimos que dentes de leite também são como órgãos. São órgãos. Assim como o coração, como o rim, como o fígado. Cada dente é um órgão. E cada dente tem uma função, um tamanho, não é? Exatamente. Um objetivo, um propósito. Já vamos estamos falar, vendo né? coisas novas para hoje. Sim, o nosso vídeo de hoje vai ser sobre as funções dos dentes de leite, Adoro. dos dentes descidos. Muito bom. Função. São tantas? Muitas. Eu vou falar de uma, Tá, eu Só vou- para começar. Tá, combinado. Como você comentou que cada dente tem um tamanho, né? E uma função, então já vou dizer que o tamanho do dente vai ajudar na forma como a gente mastiga. A gente tem os dentes da frente que são para cortar, os dentes caninos, que eu chamo dente do vampiro, para rasgar, e nós temos na dentadura decídua os molares, Sim. que são para triturar o alimento. Comer a comidinha, morder a carninha. Ai, que delícia! E a alimentação é importante para os bebês e para as crianças? Muito, gente, para todo o desenvolvimento da criança. Mastigar. Pra ela crescer saudável, né? Ela Mastigar precisa é importante? Mastigar é uma função. É uma função. É uma das principais funções, né? Ai, a saúde começa pela boca. Com certeza. Uma alimentação saudável Começa pela boca. Exatamente. Então, uma criança que tem aí os seus dentes desde os 6 meses até quase os 13 anos, será que ela vai conseguir comer bem? Consegue se desenvolver melhor, não é? Será que ela consegue falar melhor? Com certeza. Uma super função, né? A fala. Ó, mais uma função. Vocês estão A vendo fonética. como é importante um dente de leite? E tem gente que diz que dente de leite não é importante. Não, eu não quero nem ouvir. Mas quem tá seguindo o Papo Sorriso Já sabe que isso está sacramentado. Dente de leite, dente descido é muito importante, sim. Com certeza. Desenvolvimento da fala, certo? A Certíssimo. verbalizar melhor os sons, Nossa. não é? Imagina só. Vamos pensar numa coisa fisiológica. O que é fisiológico? Que vai acontecer naturalmente no corpo. Tá. Aquela criança que perdeu os dentinhos da frente já tá de janela. Né? Tem uns que ficam de janelão. Então, só pra gente imaginar, tá tudo certo dentro do prazo. Né? Sim, tudo certo. Mas dentro do prazo. quando perdeu os 2 dentes, a fala já não mudou o som? Com certeza. Muda, não muda? A minha língua, ela vai encostar onde? Exatamente. Dependendo do fonema e da palavra e da letra que eu quero
ele vai verbalizar encostar no dente. Então, imagina uma criança perder o dente antes do tempo. A fala dela não vai ficar que diferente. comprometimento, né, de fala. Tudo que a gente está falando aqui é fisiológico. O que aconteceu vai acontecer naturalmente, que vocês viram lá no vídeo anterior, que a criança vai perder aquele dente em algum momento, porque tá vindo um dente permanente no lugar. Sim, né? Existe um processo natural das coisas. Natural das coisas. Mas o que a gente tá querendo levantar aqui, né, é quando a gente escuta que fala, mas é dente de leite, não precisa tratar. Mas e a criança perde o dente antes do tempo, ou seja, ela tá perdendo função. Tá perdendo função antes do tempo. Antes do tempo. Não tá se desenvolvendo por completo. Não. E qualidade de vida? Peraí, já vamos falar sobre isso. Já vamos falar. Uma coisa muito importante que o dente descido, o dente de leite faz é manter o espaço de alguém que está chegando. Exatamente. Ele é o guardião. Tá guardando o lugar ali pro sentinela próximo da nossa dente. boca. Exatamente isso. Uma vez militar, sempre militar. Sempre. Então ele tá ali guardando o espaço pro próximo que vai chegar. Tá. Né? Então podemos dizer que, além da mastigação, além da fala, ele pode ser um mantenedor de espaço? Perfeito! Ele vai guardar o espaço pro dente permanente que tá vindo. Sim. E se ele não tiver lá, sinto muito, os dentes do lado vão, aproveitar e fechar aquele espaço. E daí por onde que o permanente vai vir? Não cabe, não vai chegar, porque teoricamente, normalmente, o dente permanente é maior do que o dente de leite. Sim! Uma coisa interessante que eu lembrei. Um dente de leite é 1/3 do tamanho do dente permanente. Meu Deus, como precisa de espaço nessa boca. Ok, nós temos o desenvolvimento da estrutura óssea, né, com o crescimento, mas tem que estar tudo interligado. Exatamente. Uma das funções primordiais do dente de leite é justamente essa. Guardar um espaço para o dente permanente. E tem uma outra coisa legal. Quando o dente permanente está subindo, ele segue qual caminho? O caminho da raiz do dente de leite. Viu o que a gente falou no vídeo passado? Falamos. Se você não assistiu, corre lá, porque tá muito legal. Né? Então, essa é uma função principal, porque se guia. ele não acha o caminho, ele vai vir por outro caminho. Sim. Ele vai ser desviado da rota. Sim. Então, se eu precisava chegar daqui 2 quadras indo reto, o que acontece? Eu vou para outro caminho porque eu me perdi, eu não vou reto. Então, além de manter o espaço, eles são guias da erupção do dente permanente. Isso mesmo. E se um dente vem fora do caminho, né? Ele vai ficar tortinho? E se ele ficar tortinho, isso pode prejudicar a mordida? A mordida, a fala, a estética? A estética. Muitas queixas, né? Muitas queixas hoje em dia que eu percebo nos consultórios não são relacionadas à doença cárie. Não. São relacionadas à estética. Nossa. Mas o dentinho tá meio tortinho, olha só o que aconteceu. E tem uma cárie lá atrás. Mas não, estamos vendo aquele dentinho que tá tortinho ali na frente. Ou seja, estética e autoestima é uma função dos dentes de leite? Com certeza. Como as crianças, embora a gente pense que porque são crianças, não tem essa visão, né? Meu dente. Gente, como eles sentem falta. Crianças que perderam o dente, a gente já tem na literatura, que perderam o dente antes do tempo, exatamente, ou por cárie, ou por trauma, elas são mais retraídas, elas são mais introvertidas, tímidas e não sorriem tanto. Com dificuldades de socialização. Exatamente. Eu acho que a gente tem que chamar até uma psiquiatra aqui para poder falar sobre essas questões de saúde mental e de autoestima, na infância, qualidade né? de vida da infância. Perfeito. O dente está com certeza, o dente está diretamente. Vai ter convidado por aqui.
o dente está completamente relacionado com as questões de autoestima, Sim. né? Autoconfiança. Quer ver quando a gente tem um paciente, né, Rê? E ele perdeu esse dente precocemente? Tá. E a gente coloca uma prótese nele, Ai, né? já muda, Pode não é? prótese na criança? Pode. Deixa eu anotar aqui. Anota aí. Tema. Então, a criança volta a sorrir. Eu tive um paciente assim, que ele nunca sorriu em nenhuma consulta. No dia que a gente colocou a prótesezinha dele, Ai, foi gente. um dia mágico. Foi a primeira vez que eu vi o sorriso daquela criança. Que E ele coisa tinha linda. 4 anos. Com 4 aninhos. 4 aninhos. Então, gente, o dente de leite, ele é muito importante. Não dá vontade de... Quando alguém fala que não é? Caraca! Né? Então, pensa, é pra mastigar, Tá. é pra falar, É pra guardar o espaço do dente guardar o permanente. espaço. Que o dente permanente, teoricamente, tem que ficar com a gente até a gente virar vovô, vovó. Nossa, ele tem que ir pro túmulo Sim. com a gente, né? Sim. Já deu essa época que, porque era vovô, vovó, usava dentadura. Muitos hoje em dia têm dentes permanentes. Nossa, muitos mesmo. Que as nossas Muitos. crianças Sejam cheguem assim. lá. Tá. Como tem uma campanha, né, da professora Sandra Calil, molar rumo aos 100 anos. Ai, que coisa mais linda. Lindo! Então é isso que a gente espera, né? Nossa, Os Papo dentes- Sorriso está na área para poder contribuir com essa campanha. Exatamente, Com certeza. com certeza. Então, que os dentes permanentes acompanhem até o além. Amém. Amém! Então, vamos voltar lá. Então, Função. mastigação, Fala fala, fonética. guardião de espaço, Isso, mantenedor do espaço. estética e autoestima. Uma pergunta. Ah, Se acontece algum problema no meu dente de leite, no meu dente descido, alguma cárie, alguma infecção, isso pode afetar o corpinho da criança também? infecção? Um aspecto geral da criança? Infecção, gente, infecção na boca é uma infecção no corpo. A boca não tá fora do corpo. Quando você vai no dentista, você tira a boca pra dar pra ele tratar? Não. Então, a boca faz parte de tudo. Nós somos uma coisa só. Só se for dentadura, né, amiga? Sim, é verdade. Tirando dentadura, não. O dente e a boca, ela tá alinhada com o estamos corpo todo. Todos, em tudo interligado. A gente né? já sabe. Ciência aí, gente. Bactérias de doenças gengivais já foram encontradas no coração de pacientes cardíacos, Isso com é problemas muito- cardíacos. Isso é muito perigoso. Então é muito sério. Uma criança que pode ter uma celulite, um abscesso, que é quando o rosto da criança fica super inchado, é muito sério, Rê. Essa criança pode Sim, ser hospitalizada sim, por uma condição dessa. sim. É com muito, certeza. muito sério. Então, E quando muitos você riscos, né? Muitos riscos. quando você me pergunta se a gente tem uma infecção, se ela pode ir pro corpo, pode, gente. Outra função do dente de leite. Se manter saudável, Saudável. na cavidade bucal, Para que se tenha saúde no corpo no corpo todo. como um todo. Quanta coisa, hein? Dente de leite é muito importante, não é? Muito. Muito! Temos mais algumas coisas para poder falar sobre isso? Temos muitas coisas ainda. Eu acho que com relação a essa questão do canal, do abscesso, dessas infecções, normalmente elas começam com a cárie, né? Que é a Exatamente. doença cárie. Ela é ainda um problema global de saúde pública e Sim. que acomete muitas crianças no mundo todo. Você sabe que, não sei se alguém que está assistindo a gente recebeu em casa, o pessoal do SB Brasil, Tá. que foi o maior censo aí odontológico realizado no Brasil. Era para ser em 2020, como teve pandemia, adiou um pouco, né? Mas enfim, foi feito, saíram os resultados. Tá. 48%, se não me falha a memória, das crianças de 5 anos ainda
tem cárie e pelo menos um dente precisa de tratamento. Sim. Imagina, gente, um censo dizendo que quase metade das nossas crianças As brasileiras, né? brasileiras precisam de tratamento odontológico. É muita gente. Por isso que o nosso papo é sério. Nosso Sim. papo sorriso, porque sorriso de criança É papo muito sério. Então, imagina quantas crianças estão com as funções comprometidas dos seus dentes de leite comprometidas. por causa de dificuldades de acesso a serviços de saúde, por causa de desinformação. Porque acha que é dente de leite e não E precisa. principalmente por causa desse mito. Com relação a esse mito, e realmente reafirmando a importância do dente de leite, nós ainda precisamos falar sobre a doença cárie, Sim. porque é ela que pode ser a precursora desses problemas também de mastigação, de fala. Quer dizer, ela é, né? É a precursora principal desses sim, problemas. é A gente tem que saber como prevenir, certo? Sim. Vamos ter que falar também sobre essas questões da dor de uma doença cárie, o que não gera numa criança. Perfeito. E qual é a diferença de uma criança com saúde bucal plena e uma que possui dor? Se um adulto Na escola. sente dor, imagina uma criança, imagina. como não sofre? Nós vamos falar também sobre a Declaração de Bangkok, Ótimo, certo? adoro. Porque nós estamos bem alinhados com tudo que há de mais moderno, atual, nas evidências científicas. Sim. E como odontopediatras, seguimos essa linha. Sim. Por isso, procure sempre um odontopediatra que está navegando nessa mesma praia, nesse mesmo mar, certo? Certíssimo. E vamos também falar sobre alguns artigos científicos aí que Vamos. fundamentam ainda mais essa importância dos dentes de Sobre leite. qualidade de vida, sobre como impacta uma doença bucal, pode impactar na vida dessa criança, né? Então, em breve, nos próximos. Fique com a gente. Fique com a gente. Ative o sininho. Se gostou, curte, conta pros amigos, compartilha, conta pra geral. Porque é muita informação que precisa chegar em todos os lares, Sim. em todas as famílias. É isso aí. E vocês também ajudam a gente comentando. Comenta lá e diz se vocês, porventura, já escutaram esse mito de que dente de leite não é importante. E se vocês sabem quais as funções, conta aí uma função pra gente que vocês acham também do dente de leite. E se vocês têm alguma curiosidade, querem saber de alguma coisa, conta aí que pode ser tema dos próximos vídeos. né? Sim, porque o céu é o limite. Uhul. E por quê? Sorriso da criança é papo sério. Seríssimo. E cuidar desses sorrisos É a nossa missão. Beijo. Tchau!